Hoje vou apresentar o resumo do capítulo 5 do livro de Esdras no Velho Testamento. Após a edificação do templo em Jerusalém, uma nova e importante história se desenrolava entre os exilados que voltaram à sua terra natal. Zorobabel e Josué lideravam o povo judeu na reconstrução do templo, a casa de Deus, que havia sido destruída, e sua determinação era fervorosa. Contudo, entre eles surgiram adversários que estavam prontos para impedir a obra sagrada. Mas antes disso, você já sabe, curta este vídeo e se inscreva no canal para ajudar nosso trabalho. Esdras capítulo 5, resumo. Os inimigos de Judá e de Benjamim, ao perceberem que os judeus estavam se organizando para reconstruir o templo, decidiram intervir. Com o intuito de parar o progresso do povo de Deus, foram até o rei da Pérsia, relataram a situação e apresentaram uma queixa contra os trabalhadores. Afirmaram que os judeus estavam se reerguendo e começando a edificar a cidade que outrora fora símbolo de rebelião contra os reis. Eram palavras que buscavam desacreditar o povo, alegando que Jerusalém era uma cidade que provocava perturbações e deixava os governantes em alerta. Diante dessas acusações, o rei Dário, que governava na Pérsia, foi solicitado se pronunciar acerca da situação. Porém, aqueles que se levantaram contra os judeus não contavam com a força e a determinação que Deus havia colocado em seu povo. Deus não havia abandonado os exilados, e o Senhor enviou profetas como Ageu e Zacarias para encorajar o povo em sua missão sagrada. Eles proclamaram palavras de esperança e renovaram a fé dos trabalhadores. Assim, o povo enfrentou o perigo e continuou a laborar na construção do templo, firmando-se nas promessas do Altíssimo. No entanto, a situação se intensificou quando os opositores resolvem escrever uma carta ao rei Dário, questionando se era mesmo permitido que os judeus continuassem a edificação do templo. Sugeriram que se fizesse uma busca nos arquivos reais para que se confirmasse os direitos dos judeus sobre Jerusalém e sua capacidade de reconstruir a cidade. O rei Dário, atento às queixas e desejando fazer justiça, ordenou que se fizesse uma investigação. Os tesouros e documentos foram revistos, e ao pesquisar nas crônicas, a verdade foi encontrada. Ciro, o anterior rei da Pérsia, havia dado permissão para que os judeus retornassem e reconstruíssem a casa de Deus. Surpreendentemente, em vez de atender aos pedidos dos acusadores, Dário reforçou a decisão de Ciro, garantindo que a obra deveria prosseguir. Além disso, ele enviou uma ordem clara e enfática, determinando que os recursos necessários fossem providenciados para a construção do templo. O rei não apenas permitiu a continuação da obra, mas também ordenou que o tesouro real fosse utilizado para apoiar os trabalhadores. Diógeno apontou que deveriam ser oferecidos sacrifícios diários ao Deus dos céus e que nada seria poupado na busca pela restauração do templo. Havia um novo ânimo entre o povo, pois Deus estava ao seu lado e a vitória estava ao alcance. A força e a proteção divina se tornaram evidentes e o povo de Deus se reergueu com renovada determinação. Assim, a coragem do povo e a intervenção de Deus mostraram que a luta pela reconstrução do templo não era apenas uma questão física, mas uma batalha espiritual pela adoração e pela identidade nacional. Eles se colocaram em ação, assentando as fundações e levantando as paredes, com todas as suas forças redobradas em oração e trabalho. A fé despertava entre eles, e cada pedra colocada era um testemunho de que o Senhor não os abandonou. E assim, o capítulo 5 do livro de Esdras nos ensina que, mesmo diante de grandes dificuldades, o apoio de Deus pode prevalecer. Com determinação e fé inabaláveis, a promessa de um templo restaurado se tornaria realidade. Essa história reflete a importância da perseverança em tempos de crise e a certeza de que Deus está presente, guiando e protegendo aqueles que o servem. Mesmo quando a oposição parece imensa, a luz da fé brilha mais forte e milagres podem acontecer. E com o andar do tempo, se eles permanecessem firmes com um coração sincero, a obra do Senhor triunfaria. O povo de Israel, de cabeça erguida, continuaria o seu caminho, partindo de um novo capítulo em sua jornada, repleto de esperança e gratidão a Deus que estava sempre ao seu lado.
Obrigado por ficar até aqui. Por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo.